Aí ele virou para mim e falou assim: você sabe que se você ficar mais, acho que de 180 dias acima do país, você está ilegal no país, né? Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cristiano, eu sou um dos donos da Movie Vistos e hoje eu vou trazer uma história que eu queria dizer que ela é incomum e rara de acontecer, mas está cada vez mais comum, então, bom, vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu quero dizer. Mas eu tô aqui hoje com a Viviane, que ela veio compartilhar a história dela de aprovação de visto. Tem uma particularidade que a gente vai explorar muito mais. Ela estava fazendo o processo com outra empresa, passou-lhe um perrengue, colocou inclusive a aplicação dela em risco por problemas que a gente já vai explorar. E aí ela contratou a Move, teve dificuldade de resolver essa dinâmica da empresa anterior, mas acabou dando certo, teve o visto aprovado. E bom, eu espero que com a história dela muitas pessoas não passem pelo que ela passou, porque não foi fácil, trouxe um estresse, uma complexidade nova. Viviane, obrigado demais pelo papo, por estar aqui para contar essa história. Por favor, se apresenta. Você está bem, inclusive? Olá, tô ótima, agora melhor do que nunca, né? Muito feliz, o sorriso está estampado aqui, né? Agradecer muito a Moving, né, por tudo isso. Que coisa boa. Eu queria entender isso melhor. Vamos lá, você estava procurando, você queria tirar um visto americano, e aí você estava procurando alguém para poder ajudar. Onde que você conheceu a sua outra empresa? Foi indicação? Foi internet? Foi o quê? Na verdade, foi indicação de uma pessoa conhecida. Foi chato, mais chato ainda por isso, né? Por ter sido indicação de uma pessoa conhecida, que foi muito ruim, uma experiência assim horrível. Meu marido já tinha o visto americano, né? Já tinha feito dele. A gente tinha pretensão, a gente tinha casado de pouco e a gente tinha pretensão de fazer essa viagem, de fazer uma viagem, né? E a gente estava antecipando para poder conseguir em tempo hábil, comprar o voo para a gente poder conseguir viajar. Nesse meio tempo, contratei esse rapaz que foi me ajudar a fazer, preencheu, mas não preencheu de forma certa, que a forma como foi preenchida, eu acho que ele me prejudicaria. O meu marido acompanha o Oliver no YouTube e, através desse canal, ele descobriu a Moving e aí, automaticamente, ele já ficou pesquisando e mandou para mim, falou, olha aí, procura e vamos conversar com a Moving, vamos ver o que a gente faz. E, assim, a Moving foi fundamental, o meu mentor foi fundamental nessa trajetória, nessa caminhada. Eu acho que sem eles eu talvez não tivesse conseguido, porque realmente foi uma labuta. Eles sabem como foi difícil, entendeu? Não só o processo com eles, é o processo que eles pegaram já a sabatinagem de um processo anterior para poder ter que mudar toda a DS 160. Então foi muito difícil. Ah, isso daí é interessante, cara, porque quando me contaram, o que eu entendi foi, você estava com a sua 1060 já enviada e já paga com essa outra empresa, só que por algum motivo eles não te davam acesso à 1060, né? Eles devem ter usado um e-mail próprio deles para poder fazer a 1060, com um login e uma senha deles. Eu não conseguia receber nada. Eu acho que foi para um e-mail particular dele e ele não me deu acesso a absolutamente nada. Quer dizer, eu fiquei vendida ali sem ter informação nenhuma. Isso é horrível. Imagina a situação, você que está assistindo, olha só. Só para contextualizar. Então ela contrata uma empresa. Tem muita gente que já não quer contratar ninguém por causa de custo, tal, e aí quer fazer sozinho e acha que vai dar bom. Bom, e aí a pessoa chega e fala assim: "Não, eu sei que não é simples, eu vou trazer alguém". Contrata alguém, paga uma grana, sente uma bela de uma insegurança, porque lembra que, porque até a hora que ela contratou a Move, o fato de que a 1060 dela estava travada não era uma informação que ela conhecia. Ela só sabia que estava estranho, que estava com problema, não estava segura, teve a coragem de pagar uma segunda empresa antes da aplicação. Porque tem gente que procura a Move e fala assim, nossa, eu estou com uma empresa, mas é muito ruim. E não estou confiante e tal, mas é uma grana. Se não der certo, eu contrato vocês. É sempre um risco, né? Porque aí a pessoa vai, aplica, às vezes tem um visto negado e depois volta, só que com um perfil muito pior. E você não, você e seu marido pararam e falaram assim, cara, quer saber? Não vamos em frente, vamos contratar ajuda. Beleza. E aí, depois que isso acontece, imagina a situação. Você descobre que a 1060 está errada, que está com problema na apresentação de informação e que quando você tenta corrigir, porque tem como, né? Quem está assistindo para entender, quando você paga a 1060, ela meio que congela ali aquele login. Então aquele pagamento está atrelado àquela 1060. Até tem como você preencher uma segunda 1060 para substituir, entrar no site do governo americano de agendamento e substituir o código. Fala assim, governo, tira esse código dessa 1060, coloca esse outro aqui no lugar, porque essa 1060 está atualizada, é com base nela que eu quero fazer entrevista. Só que para você fazer isso, você precisa ter acesso ao login, você precisa ter acesso à senha.
E o que a Viviane descobriu é que essa empresa tinha não feito o cadastro no e-mail dela, mas no e-mail da própria empresa. E aí ela não conseguia ter acesso. E quando pedia, o que que eles falavam? Simplesmente fazia de dogado, como se ele não estivesse entendendo o que estava se passando, porque eles não me passavam nem o login, nem senha. Oi. Quer dizer, eu já estava angustiada, desesperada, porque os dias já estavam chegando e já tinha todo aquele processo, a gente já preocupada, ter que sair do interior para ir para a capital e ter que enfrentar aquilo tudo que a gente ia enfrentar e sem saber de nada, porque estava vendido, estava tudo ali de certa forma feito equivocadamente e a gente querendo consertar e a gente não tinha como consertar, porque ele não passava as informações para que a gente precisava. Então, assim, essa insegurança é muito ruim. E aí, graças a Deus, a gente achou a Move. Realmente foi o que precisava, né? Ainda que em tempo recorde, a Move foi incrível em dar todo esse respaldo, toda essa segurança, sabe, em momento nenhum estava sempre ali, qualquer pergunta me respondia, o que eu precisava estava ali. Eu acho que é mais importante isso para nós, é ser acolhido, porque a gente já está indo para uma situação muito difícil, porque a gente quer muito. A gente está tudo direitinho, querendo fazer direitinho, mas a gente não sabe se vai conseguir. E a gente precisa desse acolhimento. E esse acolhimento eu só encontrei na Que, Move. que complicado, mas que bom que você encontrou isso com a Move. Uma coisa que me veio à cabeça aqui, olha que situação complexa. Eu tive acesso para entender, até para a gente poder conversar, eu estava dando uma olhada no que aconteceu. E uma coisa que me surpreendeu, as pessoas às vezes têm a visão de que visto americano é simples, igual ele já foi 5, 10, 15 anos atrás. É que é só você preencher a 10.160 que vai. E às vezes as pessoas falam, qual a diferença da Move? Eu não vou nem ficar parando aqui para poder falar sobre o que a Move faz que as outras empresas não fazem, mas o ponto é, tem muita assessoria de visto. O que é assessoria de visto? Vai, preencha a 10.160, um abraço, boa sorte, que dê tudo certo. E é complicado porque a gente tem muito ex-cliente de outras empresas, a gente acaba tendo acesso ao que outras empresas fazem, assim, é muito complicado a gente entender, nossa, como que as pessoas vão vulneráveis para a entrevista. Mas teve uma coisa que me assustou muito, 10.160, para quem não sabe, é um formulário que o governo americano pede que seja preenchido para cada aplicante de visto de não imigrante, turismo, estudo, enfim. Ele tem mais de 100 perguntas, é extremamente extenso. E aí, com base naquilo ali, o cônsul vai entrevistar. Essa empresa aí que fez o processo com você inicialmente, eles me mandavam uma mensagem assim com talvez 20%, 30% das perguntas que de fato existiam e falava, preencha aqui para mim e me manda que eu vou colocar lá. Mas eu fiquei assustado, porque a 10.160 ela é cheia de detalhe. Quando eu tive acesso a isso, eu falei, nossa, cara, mas assim, coitado das pessoas que vão. A pessoa acha, nossa, mas foi tão simples o preenchimento. Só que a pessoa vai tão vulnerável para a entrevista porque sabe, sei lá, o que ele vai colocar na 10.160 nos outros campos que ele não pediu que a pessoa preencha. Isso é assustador. Eu fico imaginando a vulnerabilidade que você sentiu, do tipo, e aí, cara, eu tô indo lá para entrevista como, né? Exatamente, entendeu? A gente se sente, essa falta desse acolhimento é muito ruim. A gente precisa desse colo, vamos dizer assim, né? A Move foi um colo de mãe, vamos dizer assim, que acolheu, que me acolheu, viu a minha preocupação, viu a minha necessidade e abraçou a minha causa. Chegou junto comigo, não, vamos lá, vamos resolver. Por mais difícil, era me fornecido, feito perguntas que eu precisava perguntar à outra agência para que me passasse informações para que a gente desse continuidade, e isso aí, e era mesmo assim, ainda era negado, não me respondia em tempo hábil, e a gente foi caminhando até chegar, né, aonde nós tínhamos que correr, tínhamos que andar e fomos seguindo, né? Mas graças a Deus foi incrível, a Move foi incrível, sabe? Todos foram incríveis. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer tudo isso. Foi uma longa caminhada, mas deu tudo certo, né? É, Graças a Deus. e que bom que tudo pode ser corrigido. Você foi com as informações certinhas no final das contas, deu tudo certo. Caramba, eu fico imaginando, é um momento tão importante, você ir tão frágil para a entrevista, não tem como, né? Mas assim, eu até queria explorar um pouco isso. Você chegou lá, você mora no Rio de Janeiro e você foi fazer entrevista no Rio de Janeiro, né? Eu moro no interior, são 280 quilômetros, que é isso que eu falei, que a gente já sai daqui com uma expectativa, né, de gastos, só não gastei mais, porque eu tenho meu cunhado que mora em Niterói, que é uma cidade de 13 quilômetros da capital, né, que só divide a ponte do Rio de Niterói, mas as outras pessoas que saem para poder fazer, quer dizer, gasta hotel, comida, né, porque são 2 dias, e aí o último dia é aquela expectativa que você vai para poder fazer a entrevista. Inclusive,
expectativa. Como que foi a sua simulação de entrevista? Me conta. Surreal, indescritível, indescritível o que eu vivi. Foi algo surreal. Não dá nem para, se eu pudesse passar, acho que meu rosto acho que expressa isso, porque a sensação de lembrar e de viver aquilo tudo foi. Eu acho que eu nunca vou esquecer essa entrevista, essa primeira entrevista, sabe? Porque foi incrível, foi incrível, foi incrível. Ah, cara, eu ouço falar tanto disso. Quem não tá entendendo nada, no final da mentoria da Move, tudo que é feito, tudo que é pensado, tudo que é definido de estratégia e tal, tudo isso vem para uma reunião de simulação de entrevista, onde nós temos o nosso método e que, se vocês forem ver as entrevistas, as pessoas sempre falam sobre o fato de que a nossa simulação em mentoria é mais tensa do que a entrevista com o cônsul na prática. Foi assim para você também? Foi exatamente isso. Eu cheguei lá realmente assim bem mais tranquila, muito embora quando foi chegando próximo, né, a gente cria aquela expectativa de saber o que que vai fazer e o que que vai pegar, porque tinham muitas pessoas à minha frente, muito embora eu foquei no que foi me falado, não evita pensar no que está do teu lado, foca em você e foi o que eu fiz, mas é muito ao mesmo tempo muito desesperador, entre aspas, né? Porque o desespero a gente já passou antes, né? Na simulação. Porque quando você chega lá, você vê outras pessoas, né? Tinha um rapaz que estava à minha frente, ele foi negado pela 4ª vez. Então, quando chega a minha vez, você fica naquela, querendo saber realmente, mas eu fui muito segura, incrível. Peguei minha pastinha, botei em cima com os documentos para ele ver realmente que eu estava munida de documento, como ele me pediu, realmente. Fui muito sucinta, objetiva e firme realmente naquilo que ele me perguntou. Eu acho que eu passei muita segurança. Acho que as minhas inseguranças, os meus medos ficaram na simulação. Cara, isso é interessante. E a simulação ela tem muito desse objetivo, porque pensa só o tanto de sentimento que vem, o tanto de preocupação que vem na cabeça do aplicante. Se você está ouvindo, sentindo aquilo ali pela primeira vez, você vai ter que lidar com aquilo ali de uma forma emotiva, impulsiva, reativa. Mas quando você já passou por aquilo ali e você está revivendo, provavelmente com muito mais suavidade do que foi a própria simulação da Movie, você fala, estou preparado para isso. Exatamente, não tenha dúvida que foi exatamente isso, entendeu? Então eu fui firme na minha postura, o jeito de chegar, o jeito de falar, eu incorporei a Move em mim, sabe? Então eu estava lá mesmo firme e muito segura, e tinha certeza que no final ia dar tudo certo, como realmente deu. Foi incrível, foi incrível, foi incrível, sabe? Foi uma emoção incrível. Como que foi na hora? A entrevista, antes de mais nada, você está recebendo alguma coisa para você poder estar aqui? Só para esclarecer. Alguma. Tem gente que fala assim, não é possível, porque se você olha, pensa em qualquer empresa que você conhece, me fala que empresa que você conhece que tem tanto depoimento e prova social de entrevistas de 20 minutos, meia hora, 40 minutos como a Move tem. Não existe. Assim, eu não conheço. Nenhuma. Não importa se é uma mega multinacional, se é uma empresa local, eu não conheço nenhuma empresa que tenha o tanto de prova social que a gente tem. E as pessoas falam, não é possível, que nenhuma outra empresa de visto faz isso. Eles devem pagar as pessoas para poder fazer entrevista. Então, tá aqui a prova, mais uma vez. Não tá ganhando nada, né? Não, não, de forma alguma. Pelo contrário, é só gratidão por tudo isso, sabe? E aquilo eu estava falando até com meu marido, eu falei, olha, vale a pena todo o sacrifício, vale a pena tudo, tudo que, se eu tivesse que viver, tudo que eu passei, com aquele desespero anteriormente, eu viveria para poder ter encontrado vocês, que talvez não tivesse encontrado, porque foi incrível a segurança, o acolhimento. Eu acho que esse acolhimento foi fundamental, sabe? A gente se sentir acolhida, a gente mandar uma pergunta, conversar e ter a resposta, sabe? E estando em lugares diferentes, né? Cada um com seus afazeres, eu trabalhando, o mentor trabalhando. Então, assim, a gente tem os nossos afazeres e em momento nenhum eu não fiquei respaldada, eu sempre tive o respaldo tanto do meu mentor e de todo a Move em si, né? Então, quer dizer, eu estou encantada mesmo e faria tudo de novo. Ô, Viviane, isso é tão bom de ouvir, porque, estando na minha posição, eu me sinto muito privilegiado, porque eu tenho a oportunidade de olhar nos olhos dos nossos clientes, ouvir a realidade deles e saber como que foi essa experiência. E quando a gente estruturou a Move, nós não estruturamos ela para ser nada diferente disso que você está falando. A Move foi criada para ser a melhor empresa de visto do Brasil.
E essa empresa ela vai crescer tanto que vocês não têm ideia, porque o esforço que a gente coloca quando as pessoas assistem essas provas sociais, isso daqui é um reflexo, do quanto nós nos importamos, dois, do quanto nós sacrificamos internamente, operacionalmente a empresa para entregar a melhor experiência possível para o cliente, e três, o tanto que tem de inteligência no processo para você poder extrair o máximo do perfil da pessoa, de estratégia, de preparação, de operação, enfim, para chegar num resultado legal e poder estar aqui com você conversando agora, ver você tão encantada com o trabalho que foi feito e com o resultado final, mais do que o resultado, porque o resultado a gente não controla, mas com o esforço e com o fato de que a gente se importa e você se sentiu acolhida. Isso para mim é missão cumprida, de verdade. Fico muito feliz de coração. E eu fico muito feliz de ter encontrado vocês, né? Ter participado, de fazer parte dessa história. Porque eu não sei se a minha história é uma história atípica, eu acredito que sim, né? Você contratar uma agência e não ter o respaldo dessa agência e contratar uma outra agência que além do gasto, quer dizer, foram outros gastos, aí você tem que se deslocar para o Rio de Janeiro com a expectativa de não saber o que vai encontrar lá. Então, tipo assim, isso foi muito importante. Então, valeu cada centavo, valeu cada esforço, valeu tudo, valeu muito, muito mesmo. E quando você chegou na entrevista aqui, o pessoal se interessa muito por isso, né? Você estava lá dentro do consulado, na fila da cobrinha. Como que estava o coração naquela hora? Estava minimamente controlado, no limite do possível? Nessa hora, eu fiquei um pouquinho nervosa. Eu estava tranquila até o momento. Quando chegou na minha vez, eram várias cabines, né? Porque todo mundo deve saber, tem várias cabines e vários cônsules, né? Um casal do lado de lá, dois casais do lado de cá e um japonês no meio. Tinha uma menina à minha frente e tinha um cônsul, né? E uma mulher ao lado desse cônsul. Como tinha um rapaz direcionando, eu falei, poxa, tomara que ele me leve, porque ele mandou a menina para o outro cônsul. Falei que ele me mande para essa mulher. E aí, na terceira cabine, era o japonês. Falei, meu Deus do céu, tomara que não seja ele, porque eu olhei muito sério, os outros até estavam meio que brincando e tal. Aí tá, quando a moça passou, ele direcionou e falou assim: a senhora pode passar um passo à frente, que a cabine 8 era justamente do japonês. Aí eu cumprimentei, cheguei e ele foi amável. Para minha surpresa, foram perguntas super simples. Ele viu que eu tinha ido para outros países e me liberou o visto. Como que ele falou isso? Ele falou o quê? Seu visto foi aprovado? Como que foi? Quando ele acabou de fazer essa pergunta, ele virou para mim e falou assim: você sabe que se você ficasse. Perguntou anteriormente, ele perguntou quantos dias eu ficava quando eu fiz essas outras viagens, quanto tempo eu fiquei nos outros países. Eu falei, em média, de 15 a 20 dias para aproveitar o tempo que a gente está fora. Aí eu falei com ele que, em média, isso daí, que eu iria ficar mais ou menos uns 7 a 10 dias. Aí ele virou para mim e falou assim: você sabe que se você ficar mais, acho que de 180 dias fora acima dessa data acima do país, você está ilegal no país, né? Aí eu falei que sim. Aí ele falou assim, então boa viagem, e me deu o papelzinho de aprovação. Há muito tempo eu não sinto emoção tão grande, sabe? Porque algo que você deseja, que você almeja muito, sabe? Você quer muito. Eu queria muito aquilo. Então, eu fui obstinada a querer conseguir. Óbvio, né, que se desse errado, fazer o quê? Mas ele foi e me fez a última pergunta, era se eu sabia que se eu ficasse mais de acho que 180 dias no país, eu estaria ilegal. Eu falei que sim. Aí ele falou, boa viagem. Reteve o passaporte e me deu o papelzinho. Gente, é algo indescritível. Essa emoção é uma sensação assim surreal. Os Estados Unidos, ele faz isso com a gente, né? Ninguém fica assim. Eu nunca ouvi alguém falar que ficou assim porque conseguiu um visto para ir para a Austrália, para a Irlanda. O negócio dos Estados Unidos, ele é diferente, né? É verdade, sabe? Então eu tô aqui mesmo para agradecer de coração, sabe? Todo o carinho, toda, né, retificar, todo o carinho, toda a atenção, o mentor, né? A Move, que foi incrível, que empresa incrível. Super indico, vou indicar sempre, porque é surreal o que eu vivi com a Move. Pô, fantástico. Obrigado. Eu fico feliz de coração de ouvir isso. E quem está assistindo, aqui na descrição vai ter um link, se você quiser ter a nossa ajuda para poder vivenciar essa mesma experiência que a Viviane vivenciou e acabou de contar aqui para a gente. Só você clicar no link, preenche o formulário lá, o nosso time vai te ajudar e você vai poder tirar o teu visto americano com a Move. A única coisa que eu posso prometer, mas isso daí a gente promete com vontade, é que vai ter esforço, é que a gente se importa, a gente sabe que cada cliente carrega um sonho e que você vai levar para a entrevista a sua melhor versão.
Isso é garantido, não existe nenhuma possibilidade disso não acontecer. Você vai 100% preparado para a sua entrevista, tranquilo, sabendo exatamente o que você tem que falar, o que você não pode falar. Então clica aqui, preenche o link e conta com a gente. Pô, Viviane, obrigado. Obrigado por todo o seu relato, pelo seu tempo. Obrigado por ter confiado. Agradeço ao maridão também, porque se não fosse ele, não estaríamos aqui agora, hein? É verdade. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço o Oliver lá também, tá? Muito por tudo, porque isso que vocês, né, empresa, vou falar vocês, empresa, é o que vocês levam, essa felicidade que a gente quer gritar para o mundo, sabe? Essa satisfação que a gente tem, que é a empresa que está ali junto com a gente, que abraçou, pegou na mão, falou assim, vamos lá que vai dar certo, tá? Eu que agradeço todo o carinho, atenção, que o meu sei que não foi fácil, brigadão mesmo. E sucesso, sucesso. Então a gente está indo dia 12 de maio, se Deus quiser. Depois conta como que foi essa experiência, aposto que vai ser maravilhoso. O pessoal não entende o que é pisar nos Estados Unidos. É um lugar diferenciado, é um lugar abençoado. Isso daqui é bom demais e você vai viver muita coisa legal, tenho certeza. Boa sorte na viagem, se aproveite bastante. Obrigada, muito obrigada, viu? Fica com Deus, um bom final de semana para vocês. E para você que está assistindo aqui na tela, está aparecendo um outro vídeo onde eu falo quem é a Move, por que a Move faz tudo isso que a Viviane acabou de falar que nós fazemos. Clique e assiste que você não vai ter dúvidas de que a Move é a melhor empresa para você tirar seu visto americano. Beleza? Conta com a gente, um abraço e até mais.